Olá pessoal, aqui Lacombe com o resumo de notícias da semana. Nesta sexta-feira, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, foi preso pela Polícia Federal. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra Machado por obstrução de investigação de organização criminosa e favorecimento pessoal. O requerimento tem como base informações da Polícia Federal de que Gilson Machado teria atuado para obter um passaporte português junto ao Consulado de Portugal no Recife, em favor do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, para viabilizar sua saída do território nacional. O ex-ministro nega. Ele disse que tratou da renovação do passaporte português de seu pai. Gilson Machado passou por audiência de custódia e foi levado para um presídio. O Supremo Tribunal Federal também determinou nesta sexta a prisão do tenente-coronel Mauro Cid no âmbito da investigação que mira o ex-ministro do Turismo Gilson Machado. A prisão acabou sendo revogada quando agentes da Polícia Federal já estavam na casa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cid foi levado para a sede da PF, onde prestou depoimento. Ele pode ter sua delação anulada na ação por tentativa de golpe de Estado. Reportagem da revista Veja indica que ele usou uma conta de sua mulher no Instagram para enviar mensagens a alguém ainda não identificado. Os diálogos teriam se dado de janeiro a março de 2024, 5 meses depois do acordo de delação. Nas conversas, Cid relatava pressões, criticava investigadores e dizia que Alexandre de Moraes já tinha uma sentença definida. Mauro Cid abriu os interrogatórios do chamado Núcleo 1 de réus da trama golpista na segunda. Ficou claro que não houve nem planejamento, nem tentativa de golpe de Estado. Houve uma série de irregularidades na condução dos interrogatórios que terminaram na terça. Violação ao princípio da correlação, que exige que a acusação se limite aos fatos constantes da denúncia. Violação ao sistema acusatório, que proíbe que o juiz substitua a acusação e atue como órgão acusador. Violação ao direito ao silêncio, que, assim que invocado, deve conduzir ao encerramento imediato do interrogatório. E tudo se resumiu a cogitações, tudo girou em torno de o que o senhor quis dizer com isso, qual era a sua intenção. É preciso deixar claro, pensar, ter vontade de fazer algo, até mesmo planejar uma ação pura e simplesmente, nada disso constitui crime. O que foi esboçado foram documentos para decretação de um estado de sítio ou de defesa, dispositivos constitucionais. E essas medidas só podem ser adotadas com a aprovação do Congresso Nacional. A própria delação do Mauro Cid é nula, não apenas pelas ameaças, pela coação contra ele, mas porque o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro agiu com reserva mental. Ele deveria ter passado todas as informações e possíveis provas nos depoimentos para o acordo de delação, o que não fez. No interrogatório, Cid negou, por exemplo, que houvesse um plano para matar autoridades. Negou a existência de uma organização criminosa. Ele falou em grupos dispersos, em reuniões dispersas, em conversa de bar. E também rechaçou qualquer ligação de integrantes do governo Bolsonaro, das Forças Armadas, com os acampamentos em frente a quartéis. Ele disse, não sei, quase 1000 vezes, e ainda não lembro, acho que, me parece que, parecia que, não tenho certeza. Mesmo assim, vários jornais moribundos adotam a narrativa de que Bolsonaro não tem escapatória, vai ser condenado e preso. O STF decidiu oficializar a censura contra as redes sociais por conteúdos publicados por usuários. A maioria foi formada com o voto de Gilmar Mendes. Ele considerou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Com isso, o placar ficou em 6-1 pela censura. Ainda vão votar os ministros Edson Fachin
Alexandre de Moraes, Nunes Marques e Carmen Lúcia. Falta definir as condições, mas as redes sociais terão de retirar conteúdos de suas plataformas apenas a partir de uma notificação extrajudicial e não mais seguindo uma ordem judicial. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, na qual pede a suspensão do andamento dos processos judiciais em curso no país e da eficácia das decisões judiciais que tratam da responsabilização da União e do INSS pelos descontos indevidos realizados por meio dos atos fraudulentos de terceiros. Em outras palavras, o governo pede a suspensão das ações contra si, contra o INSS e contra si. A ação apresentada pela AGU ao Supremo tem o objetivo de evitar a judicialização no processo de pagamento de vítimas das fraudes, o que poderia sair ainda mais caro aos cofres públicos. Se o STF atender ao pedido, o governo poderá abrir um crédito extraordinário para poder fazer o reembolso. E os valores não entrariam no teto de gastos da União para os anos de 2025 e 2026. Nas primeiras horas desta sexta-feira, Israel lançou um amplo ataque contra alvos militares e nucleares no Irã. Segundo o governo israelense, tratou-se de um ataque preventivo com o objetivo de neutralizar ameaças à sua segurança. Segundo fontes militares, mais de 100 alvos foram atingidos, com cerca de 200 aeronaves e 330 tipos diferentes de munição. As forças israelenses também atacaram o sistema de defesa aéreo iraniano no oeste do país, destruindo radares e plataformas de mísseis. Vários comandantes militares e cientistas envolvidos no programa nuclear do Irã foram mortos. O Irã respondeu aos ataques de Israel, algumas horas depois, disparando mísseis contra o país. A Suprema Corte de Justiça da Argentina determinou a prisão da ex-presidente Cristina Kirchner, depois de rejeitar por unanimidade um recurso contra a sua condenação a 6 anos de prisão por desvio de dinheiro público. Os magistrados mantiveram a sentença relacionada a irregularidades em contratos de obras públicas. A decisão também torna Kirchner inelegível. Por ter mais de 70 anos, a ex-presidente tem o direito de solicitar a conversão da pena para regime domiciliar. O caso envolve o direcionamento de fundos públicos para licitações vencidas por um amigo e sócio da família Kirchner, destinadas à construção de estradas na Patagônia. Muitas dessas obras nunca foram concluídas ou acabaram canceladas. O esquema fraudulento causou prejuízos estimados em US$ 1 bilhão aos cofres públicos argentinos. E assim termina mais uma semana bem agitada. Bom fim de semana a todos.